Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para falar de A Saga da Liga da Justiça Volume 1. Aproveitando que vocês gostaram muito do vídeo lá que eu fiz falando sobre a Saga da Liga da Justiça no geral, hoje eu resolvi trazer um review sobre o primeiro volume dessa coleção e tá falando por que eu não gostei tanto desse quadrinho, né? Então dessa vez vai ser um vídeo mais aprofundado, hoje focando totalmente no primeiro volume. O intuito é trazer o review de pelo menos os 3 primeiros volumes, que são os volumes que eu tenho, né? E quem sabe se eu gostar do terceiro volume, tá adquirindo 4, 5 e assim por diante, né? Eu tô com bastante vontade de ler a saga DC 1 milhão, que todo mundo fala muito bem, né? E eu vi que ela saiu acho que no volume 6 e 7, se eu não me engano, então eu tô empolgado para pegar talvez esses quadrinhos, né? Mas vamos lá, começando pelo enredo. O quadrinho começa, né, num mundo onde os nossos heróis, né, os nossos conhecidos heróis da Liga da Justiça, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde e Aquaman, eles não têm poderes. Basicamente, eles são as suas contrapartes humanas. Então, o Aquaman é o Arthur Curry, o Flash é o Wally West, enfim, eles trabalham nas coisas que eles trabalham normalmente, né, no seu dia a dia, só que não tem a parte super-heróica. Mas o interessante desse mundo é que existem vários meta-humanos, então a maioria das pessoas, em alguma altura da sua vida, acaba desenvolvendo algum poder. E isso faz com que o mundo vire um caos, já que você tem pessoas boas que desenvolvem poderes, beleza, se tornam talvez heróis, ou só usam esses poderes para ir trabalhar em algum lugar ou coisa assim, e você tem pessoas ruins que acabam usando esses poderes para maldade, para roubar e tal, e inclusive criando zonas de guerra entre meta-humanos dentro das cidades, lugares que as pessoas normais não podem chegar até lá, né? E a história vai se desenvolvendo, essa sinopse até é bem interessante, até um pouco parecido com a história lá do Reino do Amanhã, né? Não tão profunda, né? Mas o conceito ali é parecido, onde você não tem os nossos heróis principais, né? E coisas assim. E então, em uma altura da história, os nossos heróis começam a ter algumas visões, alguns insights sobre poderes. E aí eles começam a lembrar quem eles realmente são, né? Que são a Liga da Justiça. E aí eles se unem para enfrentar um grande vilão, né? É uma sinopse, assim, que, pra ser sincero, ela é bem clichê, né? Não tem nada tão ou assim, o legal é esse mundo com vários meta-humanos, né? Isso até é interessante. Mas, assim, ó, vou ser bem sério pra vocês. Eu não gostei tanto dessa história, como eu falei já lá no vídeo da saga, né? Que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Mas, assim, por que eu não gostei? Eu acho que ela é escrita pelo Mark Waid, né? O Mark Waid, que também foi escritor do Reino da Manhã, por isso que eu fiz a comparação, né? E é um cara que escreve muito bem a Liga da Justiça, mas aqui eu acho que ele derrapou. Primeiro porque o desenvolvimento do quadrinho é bem lento, sabe? Nas duas primeiras edições as coisas andam bem devagar, principalmente na primeira, a segunda já anda um pouquinho mais. E na terceira eles correm pra terminar. Me pareceu muito que eles achavam que iam ter mais edições e acabaram tendo só 3. Então na terceira eles tiveram que correr pra concluir tudo que eles tinham começado nas outras duas, sabe? E aí fica muito corrido, muito mal explicado. O vilão é interessante, mas é mal explorado. O final, assim, tem umas coisas interessantes, uns conceitos legais, mas ele termina assim de um jeito muito inexplicável, sabe? Eu não gostei nada desse final. O desenvolvimento até é interessante, é bacana, mas não é nada demais, nada de primoroso, assim, não é aquela coisa, uou, que foda, sabe? Eu até acho que, pra mim, foi um erro a Panini ter começado com esse volume. Pra mim, tinha que ter começado direto no volume 2, que é a fase do Grant Morrison, né? E que são histórias bem melhores e que eu acho que você consegue entender tranquilamente sem ter lido isso aqui, sabe? Eu entendo que eles colocaram essa porque o intuito era talvez trazer leitores novos e mostrar a união da Liga da Justiça, mas cara, não é legal, sabe? Eu acho que você, começando pelo outro, você tem uma união da Liga da Justiça ali, você entende que aconteceu alguma coisa que fizeram eles voltar ativa, né, como um grupo, mas não precisa explicar muito a fundo o porquê disso, sabe? Eu acho que já lá fica bem legal, assim. E uma coisa que vale destacar é que a arte desse quadrinho também não é muito boa. Vou até estar passando um vídeo para vocês verem, mas é uma arte meio estranha, assim, sabe? Parece que ela quer juntar um pouquinho dos anos 80 com os anos 90 e fica um bagulho meio bizarro. Não é horrorosa, assim, né? Não é o que vai interferir tanto na leitura, mas quando a história não é boa e a arte também não é boa, você acaba pesando ainda mais a mão nas críticas, né? E tem um conceito, por exemplo, interessante sobre o Caçador de Marte, que quando eu li eu achei bem legal, assim, pra estar desenvolvendo mais o personagem, era um personagem que eu não conheço tanto, além do que eu vi muito no desenho da Liga, ou que eu vi no Liguinha, né, do JM de Mateis. Mas, cara,
Também, quando eu comecei a pensar para fazer esse vídeo, eu lembrei que a história do Caçador de Marte, ela se assemelha muito à história do Para o Homem que Tinha Tudo, lá do Alan Moore, sabe? É algo bem parecido, assim. E aí eu fiquei tipo, mano, até isso o cara meio que copiou, sabe? Então, cara, eu gosto muito do Mark Waid, da forma como ele escreve as coisas, mas eu confesso que esse quadrinho aí pra mim não tá legal, sabe? E como eu falei, você vai ter momentos interessantes ali, até ali porradaria e tal, mas eu não acho que vale a pena, sabe? A não ser que você queira fazer a coleção inteira, né? Ou você goste muito da Liga da Justiça, assim, aí você pega, sabe? Pra completar a coleção, pra estar tudo bonitinho. Mas se você não tem esse interesse, tem interesse só de ver como é que é a fase do Grant Morrison, vai direto pro volume 2, pula esse aqui que você não vai perder nada, sabe? Além das 3 edições da minissérie, a Midnight Summer, alguma coisa assim, você vai ter também uma historinha curta ali. Vai ter uma historinha curta, Secret Files, mostrando o primeiro encontro ali da Liga da Justiça com o Starro, meio que fazendo referência lá à primeira história da Liga da Justiça, lá dos anos 60 ou 70, enfim, por aí. E essa história até é bacaninha, assim, não é nada demais, mas é interessante você estar dando uma olhada, mas é só, sabe? Então, eu não acho que vale a pena esse encadernado, por mim dá pra pular direto pro segundo, que inclusive eu vou estar trazendo vídeo aqui no canal logo. E bom pessoal, esse foi um vídeo mais rapidinho, né? Foi só para dar as opiniões ali do que eu achei desse quadrinho, mas espero que vocês tenham gostado, né? E deixa nos comentários aí se vocês adquiriram, se vocês gostam dessa história, se vocês não gostam. E ou se você pretende adquirir esse quadrinho, né? Deixa o like também para ajudar no crescimento do canal. Se inscreve aí se ainda não é inscrito e não perca nenhum vídeo, né, dos que eu vou trazer aqui sobre Liga da Justiça e sobre outros quadrinhos, até sobre a coleção da Eagle Moss, por exemplo, onde você encontra, por exemplo, Liga da Justiça Torre de Babel, que é um quadrinho muito mais legal do que esse daqui da saga da Liga da Justiça volume 1, né? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aí. Fui!